Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Salmo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Olá, queridas irmãs e queridos irmãos. Concluímos a leitura da liturgia de hoje. Agora vamos refletir um pouco sobre o Evangelho segundo Mateus, que acabamos de ler. Nesse dia é comemorado a festa da Cátedra de São Pedro. Jesus quis saber dos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Alguns diziam que era João Batista,
outros Elias, ou mesmo Jeremias ou algum dos profetas. Porém, Cristo aprofundou mais a pergunta e indagou: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, soube informar que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Importante notarmos que essa revelação não foi feita a Pedro por um ser humano, mas pelo próprio Pai de Cristo que está no céu. Jesus ficou satisfeito com a resposta de Pedro e disse a ele que teria as chaves do reino dos céus, e ainda o chamou de pedra, e sobre esta seria construída a sua igreja. É de conhecimento que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja, e nesse dia que é celebrada sua cátedra, é interessante notarmos que Jesus entregou as chaves do reino dos céus a Pedro. Então podemos perceber que o reino dos céus se inicia aqui mesmo na terra, com a igreja que foi fundada por ele. E ele tem autoridade para ligar ou desligar. Também é de suma importância que todos saibamos de nossa missão aqui na terra, pois todos somos instrumentos para a transmissão do Evangelho. Não podemos ficar omissos em relação à nossa missão evangelizadora. Cada um fazendo a sua parte, com certeza a palavra chegará a mais pessoas. Sejamos como Pedro, que reconheceu Jesus como sendo o Messias, o Filho do Deus vivo. Muitas pessoas ainda não creem que Jesus é o nosso Salvador. Precisamos testemunhar a essas pessoas o poder transformador de Cristo. Porém, isso é muito pessoal, pois não podemos obrigar essas pessoas a se converterem. As pessoas se distraem com muitas atividades mundanas e não encontram tempo para dedicar ao Senhor. Não sabem ainda priorizar o que é importante. Seguir o caminho correto é essencial. Precisamos todos seguir os sábios ensinamentos de Cristo. Por aqui encerro a reflexão de hoje. Peço a vocês que deem um like e, se ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam. Assim essa mensagem chegará a mais pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.